Oi, gente. Um gigantesco escândalo acaba de ser descoberto pela agência Spotlight. O governo Bolsonaro, quando pressionou para a liberação de garimpo, liberou e autorizou garimpo para, entre outras pessoas, um narcotraficante com conexões com o PCC, né? E vocês vão ver, pelo momento em que ele conseguiu essas autorizações, que ele conseguiu por parte da pressão do governo Bolsonaro. Isso na mesma semana que Bolsonaro disse essa bobagem aqui, que a Amazônia não pega fogo porque é úmida. Provavelmente ele gostaria que os canais de mídia alternativa ficassem falando sobre isso, que mostra, enfim, a ignorância, isso daqui dá muito meme e tal, mas é muito mais importante a gente, nesse momento, abordar esse escândalo gigantesco que, lamentavelmente, com a justiça brasileira sendo do jeito que é, a gente não tem como garantir nem um pouco que isso vai ter a punição que deve ter. Mas vocês podem contribuir para que tenha o impacto político ao compartilhar esse vídeo e ao deixar claro para as pessoas, para todo mundo saber que esse governo facilitou lavagem de dinheiro operada por narcotraficantes. Eu vou trazer os detalhes no vídeo de hoje, não é? Ninguém faz valer mais o slogan do governo Bolsonaro para a política de mineração do que os narcotraficantes. Vale a pena lembrar, essa reportagem da Spotlight foi feita por Lúcio de Castro, né? Publicada por Lúcio de Castro hoje, no dia de hoje, não é? E realmente é uma mega bomba. Quero dar os parabéns ao pessoal da agência, a reportagem na íntegra vai estar no comentário fixado, não é? Incentivados pela sistemática liberação de garimpo em áreas protegidas, pelos ataques aos órgãos, vamos lembrar, Bolsonaro atacou o IBAMA, atacou sistematicamente todas as agências reguladoras, atacou os funcionários e fez um programa para facilitar o garimpo. E quem está se aproveitando disso? Gente com ligação com o tráfico de drogas e está usando o garimpo para lavagem de dinheiro. A Operação Narcos Gold, realizada pela Polícia Federal no último dia 4, tinha como um dos pilares o mandato de prisão preventiva de um cara chamado Everton Soares Oliveira, o Grota, o garimpeiro. Esse foragido, só para vocês saberem a folha corrida dele, ele está procurado por organização criminosa, homicídio, tráfico de drogas, entre outros crimes. Sim, e esse cara vai conseguir 18 liberações, autorizações do governo Bolsonaro para garimpar, não é? Ele conseguiu aqui, ó, 18 permissões de lavras garimpeiras, todos com protocolo de entrada 19 de setembro de 2019. Aí você pode estar pensando, por que esse 19 de setembro de 2019 é relevante? Por que essa data é relevante? Por que setembro de 2019 é relevante? Bem, foi no mesmo setembro de 2019 que o Bolsonaro lançou o programa Mineração e Desenvolvimento e as bases para que sempre defendeu seus discursos. O vale tudo no garimpo. No papel e em tese, o novo código criava e ampliava oportunidades para a grande minerária regular. A maior delas, regulação à mineração em terras indígenas. Lembrem-se do que ele falou, nenhuma terra indígena nova será demarcada. Não teremos demarcação para quilombolas, não teremos demarcação para indígenas. Ele falou isso de graça? Não, ele estava falando isso para facilitar o garimpo, entre outras coisas. E o garimpo, que muitas vezes opera de forma ilegal, agora tinha um apoiador e tinha um governo atuando do seu lado. E entre os beneficiários desse garimpo estavam pessoas com conexões com o tráfico de drogas, com conexões com crime organizado, que vão utilizar o garimpo para a lavagem de dinheiro. E as relações com o calendário não acabam por aí, não param na data do protocolo de entrada, não. O passo fundamental se deu no dia 5 de novembro, na audiência em que recebeu lideranças do garimpo no Planalto. Sim, Bolsonaro recebeu a galera do garimpo no Planalto, prometeu e ameaçou retirar o papel de entidade responsável por analisar e emitir permissão de lavra, a Agência Nacional de Mineração, a ANM, ou seja, pressionou uma agência reguladora, não é? Transferindo a missão para o Ministério de Minas e Energia, ameaçou que iria fazer isso, mais diretamente sob sua guarda, chuva, e sem ingerência de órgãos técnicos com funcionário de carreira, ou seja, ele queria afastar dos funcionários de carreira que poderiam querer fazer valer a lei e estava interessado em viabilizar isso. E olha só o que disse Bolsonaro.
Pegaram a legislação de lavra dos garimpeiros e jogaram para a agência de mineral. Lá é que eles decidem essas questões. Mas dá para eu voltar o ministério isso aí, ou seja, mover para o Ministério de Minas e Energia, né? Conversei com o ministro Bento Albuquerque da Minas e Energia hoje para nós decidirmos se deixa para o lado de lá, a gente não sabe, complica. Ou seja, se complicar no lado de lá, a gente traz para cá, que a gente vai facilitar, porque ele está produzindo, o interesse dele, do governo Bolsonaro, era claramente produzir facilidades, como a reportagem diz, de braços abertos para facilitar, para entre outras pessoas, eu não estou falando de todo mundo que está envolvido com garimpo, não é uma acusação, mas existem pessoas como Grota e muitos outros como ele, não é? A ameaça deu certo e teve um festival de liberações por parte da ANM. Aqui embaixo tem alguns exemplos, né? Everton Soares entrou no pacote. No dia 19 de novembro, menos de 2 semanas depois do ultimato de Bolsonaro, da ameaça que Bolsonaro fez, né? Grota recebeu 4 autorizações definitivas entre os seus 18 pedidos. 2 dias depois, no dia 19, ele teve o sinal verde para mais 13 autorizações. E por fim, no dia 24, ele ganhou o último selo com 18 solicitações. Aí depois ele foi comprar um avião. Sim, o Grota comprou o avião Cessna Monomotor, transferido para o seu nome em 24 de novembro, e de acordo com a consulta, né, com esse avião ele realizava o transporte das drogas. Segundo a denúncia, o avião foi apreendido na operação Narcos Gold. Olha só, ele estava envolvido em transporte de drogas com esse avião, né? Todas as autorizações de mineração obtidas por Everton Soares são para garimpar em Itabaúna, oeste do Pará. É nesse pedaço do norte do Brasil que Grota, de acordo com a Polícia Federal, mantém fazendas, aras, pistas de pouso, empresa de maquinário de extração mineral e peças de carro. Toda uma estrutura, na verdade, movimentar o seu negócio fim, que é o tráfico de drogas, além de uma vida de ostentações, festas e promoção de eventos. É engraçado que bolsonarista costuma dizer que bandido, traficante e tal, essa galera, não votaria em Bolsonaro. Olha, pelo que eu tô vendo aqui, a realidade é exatamente o contrário. Esse bandido aqui, esse narcotraficante, foi profundamente beneficiado pelo governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro deu todas as facilidades para ele. E aqui tem mais detalhes, as conexões criminosas com as concessões vão além. Analisando os processos, a reportagem encontrou citações de denúncias de ligação com a facção criminosa que domina o crime organizado de São Paulo, o PCC, e aí por aí vai. E se você pensa que as permissões para gotas são ato isolado, a reportagem traz que não. Outros envolvidos com narcotráfico já foram beneficiários no governo Bolsonaro. Ele é o caso assim mais espetacular, não é? Mas as 18 permissões não são ato isolado. Mostrou que Silvio Berry Jr., preso na Operação Enterprise, realizada... Isso não é nome para Operação Enterprise, é o nome da nave em Star Trek, não merece esse nome. Realizada em 23 de novembro de 2020, recebeu em 3 de outubro 10 permissões para... Ele recebeu permissão para extração de ouro, sendo que ele foi logo depois preso na Operação Enterprise. Ou seja, Silvio Berry Jr., um cara que estava sendo investigado por crimes gravíssimos. E mais um que recebeu permissões. E o comparsa do lendário bandido E também ganhou permissões de lavra no atual governo. Olha, isso aqui é muito grave, gente. Muito grave mesmo. As evidências, essas permissões aconteceram e essas pessoas foram presas, então nós não estamos falando de nada que não possa ser checado, não é? E o governo Bolsonaro compactuou com esse tipo de coisa e pressionou para que essas liberações acontecessem. Se a gente tem dúvidas que o impacto legal pode acontecer, vocês, compartilhando esse vídeo, podem contribuir com o impacto político para a gente derrubar políticas de um governo neofascista como essa. Porque isso daqui é típico do neofascismo. O neofascismo tem como uma das características a conexão com esse tipo de atitude, com esse tipo de atividade. E eu conto com vocês para combater isso. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal Nova Máquina do Tempo, e a gente se vê em breve em outro vídeo. Tchau, tchau.